Vamos falar de Felizes por Enquanto, esse livro da Jenny Núñez, que eu não conhecia e eu descobri que é uma colega de profissão. Mas vamos primeiro falar sobre a obra dela, começando pelos pontos positivos. Eu achei que fosse um livro que pudesse cair no clichê de temas sobre felicidade, relacionamento e tal, mas isso não acontece. É um livro para ler em um dia, é um livro que, se você gosta dos livros do Textos Cruéis Demais, para ser lidos rapidamente, ou dos novos, né, do Igor Pires, você vai gostar desse com certeza. E eu vou buscar mais da autora, além de ter textos fluidos. Quase que eu esqueço de um ponto positivo, que são os textos fluidos, e eu vou buscar mais dessa autora. Os pontos contra. Apesar de terem partes bastante originais e tocantes, não sinto que é um livro que a temática geral não pode ser encontrado em outros livros de poema, como Textos Cruéis Demais. Eu tive que ler porque o segundo ponto é que não é um livro marcante, até meio esquecível. E parece que eu me conheço muito bem, porque eu não me lembro muito do que o livro fala. Assim, honestamente, isso não acontece muito. Acontece mais com livros de poemas, como é esse, ou de textos, porque geralmente são textos independentes e tal. Mas eu não costumo esquecer completamente um livro um mês depois, né? Eu li ele em janeiro, a gente tá em maio, então poucos meses depois de ter lido. Então, ainda bem que eu faço a resenha assim no dia ou um dia depois de ter terminado de ler o livro, porque ele tá bem fresco na minha cabeça, eu consigo avaliar. A resenha não, esses tópicos, que aí eu gravo a resenha depois. Então, eu tive que ler aquela parte anterior do primeiro ponto contra, porque eu realmente não lembrava, sabe? E, enfim, previsão bem feita, realmente foi um livro esquecível para mim, infelizmente. Ou felizmente, porque está esquecível e eu gostei razoavelmente dele, talvez no ano que vem eu possa lê-lo de novo e ser como se fosse um livro novo. Então, depende do seu ponto de vista, se é um ponto positivo ou negativo isso. Eu geralmente trato como negativo porque eu gosto de livros marcantes, de livros que não saem da minha cabeça, mesmo depois de eu ter terminado o livro, às vezes anos depois, o livro continua martelando na minha cabeça com ensinamentos e com coisas que, enfim, me marcaram. De qualquer forma, vamos falar da biografia dessa autora que, meus amigos, incrível. Fiquei, assim, realmente admirada e virei uma admiradora da trajetória dela. O nome dela, então, é Jenny Núñez. Ela nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Ela é uma pessoa indígena guarani, psicóloga, escritora e ativista. Agora, olha a formação acadêmica dessa pessoa. Invejável esse currículo. Ela fez graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciências Humanas também pela mesma universidade e pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, IEA USP. Então, assim, incrível. Como eu já disse, eu estou fazendo mestrado e aí eu sempre admiro muito pessoas que têm essa trajetória acadêmica, porque a gente que é da ciência, da academia, sabe o quanto que é desafiador, o quanto que é difícil e solitário fazer pesquisa, e no Brasil também não é valorizado. Então, tem que gostar muito para fazer pesquisa no Brasil e para continuar por tantos anos, sabe? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, incrível. Ela tem, então, uma atuação profissional de pesquisadora interdisciplinar, conectando saberes ancestrais e conhecimentos contemporâneos. Ela é membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e os temas que ela geralmente atua, trabalha, são descolonização dos afetos, não monogamia política. Isso a gente vê no livro, eu lembro, quando eu li esse antes de fazer aqui a resenha, eu dou uma lida nos pontos positivos e negativos na biografia, sabe? Pra dar uma refrescada, assim, logo antes mesmo. E aí, quando eu li essa parte da monogamia, eu falei, é verdade, tem um pouco disso, eu lembro de ter um pouco disso. Feminismo indígena e diversidade de gênero e sexualidade, e ela tem a presença online no Instagram do Geni Papos, tá aí o Instagram dela na tela para vocês acompanharem caso vocês queiram. E me conta o que vocês acharam dessa resenha, se te interessou ler esse livro, se não, e se você for comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, faz isso pelo meu link que tá aqui na descrição, que você me ajuda muito, tá bom? Um beijo!